Mais uma merda do governo Bolsonaro, inclusive eu não tô nem conseguindo acompanhar porque a média é uma por dia. Teve até a questão aí da propaganda do Banco do Brasil, que eu nem vou fazer vídeo sobre isso, porque não tem tempo para falar, gravar um vídeo sobre cada merda desse governo. Eu achei mais importante falar sobre a redução dos investimentos nas áreas de sociologia e filosofia, que é mais grave e tende a ter impactos de longo prazo, né? Primeiro, por que Bolsonaro resolveu fazer isso? É uma questão muito simples. Quem entende de ciência política, quem entende de antropologia, sociologia, história, a grande maioria dessas pessoas, 90% dessas pessoas, não gosta de Bolsonaro. Talvez até 99%, quase todas. Então, do ponto de vista eleitoral, para poder tentar uma reeleição depois, e se perpetuar no poder, perpetuar o conservadorismo no poder, uma jogada muito interessante é fazer com que as pessoas não conheçam sociologia, não conheçam filosofia, não conheçam a área, esses conhecimentos da área de humanas, de modo geral. Emburrecer a população para que ela continue conservadora, basicamente isso. Não acho que foi Bolsonaro que arquitetou isso aí, com certeza ele foi instruído, até porque Bolsonaro não tem capacidade de arquitetar nada. Mas o mais importante de tudo é levantar esse debate. O debate da importância do conhecimento da sociologia, da filosofia, da antropologia, da ciência política para a sociedade, para o ser humano. Olha, por que as pessoas falam que são conhecimentos inúteis? Porque as pessoas estão imbuídas de uma lógica capitalista de que o conhecimento ele precisa criar um produto ou um serviço, que é o que a engenharia faz, a biologia faz, a farmácia faz. Se o conhecimento ele não cria um produto ou um serviço, ele é um conhecimento inútil. Isso é uma aberração, né? Isso é você atribuir à educação uma função exclusivamente utilitarista e um utilitarismo de mercado. Então, já que é assim, vamos acabar com a paleontologia, por exemplo, já que não tem uma utilidade, pelo menos de maneira direta, não tem uma utilidade prática para o ser humano. Para que eu quero saber que o pássaro ele é um descendente do dinossauro? Isso vai melhorar em que minha vida? Para que eu quero saber detalhes a respeito de seres, de bichos que viveram há milhões de anos atrás? O que é que isso vai melhorar a minha vida? Isso vai criar um produto ou um serviço para melhorar a minha vida? Não. Então vamos também descartar a paleontologia, vamos descartar diversos tipos de conhecimento que não criam produtos e serviços. Então, o conhecer em si é importante para o ser humano. Só o fato de conhecer algo é importante. E tratar a educação dessa maneira utilitarista é você reduzir a educação a um produto, sabe? Então, via de regra, quem tem que sustentar certas áreas do conhecimento é o Estado mesmo. Se você tira o Estado, como é que fica a sociologia? Como é que fica a antropologia, a ciência política? O mercado vai oferecer educação para essas áreas do conhecimento. Para quê? Isso cria um produto? Isso cria um serviço? Não. Talvez a área de história crie pouquíssimos produtos, documentários que podem ser comercializados e tal, mas uma coisa muito insignificante. Então, no Brasil, assim como acontece em todos os lugares do mundo, quem sustenta essas áreas é o Estado, através da educação principalmente, através de projetos que o próprio Estado desenvolve. Então não tem como uma pessoa minimamente sensata não achar um absurdo essa decisão aí de reduzir recursos para essas áreas de humanas. Agora é importante ressaltar também que essas áreas do conhecimento que eu estou falando aqui, essas áreas de humanas, né, de filosofia, antropologia, sociologia, ciência política, não são áreas que têm importância utilitarista para o mercado, mas isso não quer dizer que não tem utilidade para a sociedade. Isso é muito palpável. Por exemplo, a própria eleição de Bolsonaro. O Brasil, a população brasileira só elegeu Bolsonaro porque quase ninguém aqui no Brasil entende de política. Se o brasileiro entendesse dessas áreas do conhecimento, principalmente de ciência política, Bolsonaro não ia ter nem 5% dos votos. O próprio conservadorismo da sociedade é uma ignorância, ele parte de uma ignorância. E o resultado a gente está vendo aí, o desastre que está sendo esse governo. E como é que eu posso então dizer que essas áreas do conhecimento não têm uma utilidade prática, inclusive? Só que não é uma coisa mercadológica, não cria produto e não cria serviço. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, os caras elegeram Trump. Então, eu já falei isso em vídeos anteriores, os caras têm um problema de educação lá gravíssimo que eles precisam resolver. Independente de ser um país desenvolvido ou não.
independente de ser avançado em engenharia, isso, aquilo, eles têm sim um problema gravíssimo na educação para resolver, porque os caras elegeram Trump. E a nossa situação aqui é mais grave ainda. Bolsonaro sempre foi um político completamente insignificante. A carreira política de Bolsonaro é completamente insignificante. Ele apareceu por conta das frases homofóbicas, principalmente frases machistas e homofóbicas. Foi dessa forma que ele apareceu e que ele se tornou conhecido e ganhou a eleição aqui no Brasil. É uma aberração política, praticamente. Quanto mais o sujeito entende de história, sociologia, antropologia, menos essa pessoa tende a ser conservadora, a ser preconceituosa. Então, isso tem uma utilidade, inclusive, palpável para a sociedade. Não é apenas uma coisa abstrata, uma coisa subjetiva de conhecimento pelo conhecimento. Não é apenas isso. E essa eleição do ano passado, que Bolsonaro ganhou, me fez refletir sobre muita coisa. E uma das reflexões que eu fiz, e eu cheguei a uma constatação, eu fiz essa reflexão, evidentemente, não a partir apenas de achismo ou de minhas conversas particulares apenas, levei em consideração principalmente as estatísticas do perfil social dos eleitores de cada candidato, mas evidentemente também levei em consideração tudo que eu vejo na internet, né? Eu sou muito presente na internet. A constatação é a seguinte: as escolas particulares no Brasil, elas sem dúvida são melhores do que as escolas públicas, né? Exceto universidades, falando das escolas. Mas elas são melhores em aspectos mais técnicos, quando você compara conhecimento em gramática, em matemática, física, biologia. Mas quando você parte para um aspecto mais subjetivo de formação do cidadão, formação do indivíduo, você vê que a diferença é nula ou próximo de nula entre alunos formados em escolas particulares e alunos formados em escolas públicas. O que tem de gente com nível superior no Brasil, com mestrado aqui, médicos e por aí vai, que acreditou em mamadeira de piroca, que acreditou em kit gay e que votou em Bolsonaro, não está no gibi, sabe? E as estatísticas indicam que Bolsonaro foi líder entre a população com um nível intelectual maior, né? Nível intelectual maior, entre aspas, com maior escolaridade, Bolsonaro foi líder. Isso só demonstra que a educação não pode ser compreendida apenas em seus aspectos técnicos e não pode ser avaliada apenas em seus aspectos mais técnicos. E o que eu notei, para minha tristeza, é que uma parcela muito grande, uma parcela muito significativa dos jovens que foram formados em escolas caríssimas, escolas renomadas aqui no Brasil, particulares, são jovens extremamente preconceituosos, conservadores e completamente despreparados para debater sobre política. Eu não estou falando para debater no mesmo nível de uma pessoa que já tem 35 anos de idade, que já tem um preparo maior, não. Estou falando assim do basicão mesmo. A galera absurdamente despreparada, acreditando em qualquer besteira que vê na internet. Nós estamos numa situação já deplorável e o governo quer reduzir ainda mais os conhecimentos nessas áreas. É para emburrecer a população de uma vez por todas. Isso é tudo. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações, compartilhe bastante esse vídeo.